Sejam muito bem-vindos ao Até que é Pop. Hoje nós vamos falar sobre design organizacional. E para falar sobre este tema, trouxe um convidado super especial, bem conhecido do mundo da agilidade. Quer saber quem é? Após a vinheta, roda! Voltamos e vou chamar aqui o nosso convidado. Sobe aí, Tiago. Oi, Tiago. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao Até que é Pop. Se Bem, apresente para quem não te conhece. aham. Bom, eu sou o Thiago Brant, né? Para quem não me conhece, eu trabalho na Agilers, a empresa que eu fundei aí já vai fazer uns 4 anos e me dedico aí ao ensino e consultoria de temas de agilidade, gestão, liderança. Bacana. Tiago, eu sei que você é uma biblioteca sobre agilidade. Eu tenho ciência disso. Então, mas hoje nós vamos focar aqui e falar de design organizacional, tá bom? Assim, primeiro passo. Imagina que eu sou um estudante. Eu acabei de sair da faculdade. O que é o design organizacional, para quem não está no mundo corporativo ainda? É que assim, as organizações, né, elas têm diferentes formas de trabalho, né? Tem os departamentos, até depende da evolução aí histórica, né? Tem gente que chamava de setor, divisão, unidade, né? E você desenhar essas coisas, né? Como vai ser a divisão de departamentos ou áreas, como que vão ser as equipes, isso que tem a ver com design organizacional, né? E até se comentou de agilidade, mas o que me trouxe para isso foi muito o mundo da agilidade, né? Porque a agilidade, ela meio que começou a fazer uma reviravolta nessa ideia do design, né? Então, uma coisa foi levando a outra, eu fui aprendendo um pouco ali, um pouco ali, um pouco acolá, e acabei me entrando nesse mundo e ficando mais focado, né, no tema design organizacional, eu diria. Tá. Assim, você falou da agilidade. Qual que é a diferença que você vê de empresas que começaram nos anos 90 e montaram uma estrutura com uma empresa que está começando agora? Qual que é a principal diferença do modelo, eu não vou dizer tradicional, né? Não sei se é antigo, né? Para um modelo mais pronto para o futuro. Inclusive, é engraçado que as empresas hoje, apesar de estamos no século XXI, 2020 e tanto, elas ainda muitas vezes evoluem com o pensamento lá da década de 90, né? Mas lá na década de 90 a gente já pensava, idealizava uma empresa era o quê? Departamento disso, área financeira, o administrativo, o RH, vendas, comercial. A gente já pensava a empresa em caixas, né? Setores. Só que a verdade é que toda empresa, mesmo em 1990 como agora, quando ela nasce, na verdade, é um grupo, né? Vamos supor que eu e você vamos fundar uma empresa. Então, sou eu e você que fazemos tudo, aí a gente chama mais um, chama mais outro, até ter lá umas 10, 15 pessoas, é um grupo só que faz tudo. Só que conforme começa a crescer, a gente começa a fazer as áreas especializadas. Então, talvez a Vânia assume o financeiro, eu assumo o RH. E aí a gente começa cada um a ficar numa caixinha. E hoje em dia o desafio é o quê? Essa multidisciplinaridade, nessa coisa de focar no produto, no fluxo do produto, a gente tem que dar um jeito disso não se perder. Então, até posso, agora eu tenho uma área financeira, agora eu tenho uma área de suporte, mas eu preciso manter esse olhar inicial empreendedor, né? Que acho que é o lance de hoje em dia, quando você começar a pensar uma empresa nova. Então, quando você começar a falar em, nossa, deixa eu fazer um RH, deixa eu fazer um financeiro, como que eu faço para manter esses grupos multidisciplinares que vão ser os que vão inovar, que vão manter o produto, que vão manter a evolução, né? Então, acho que esse que é o principal mudança, né? A gente hoje tem mais ciência dessa visão. Assim, Ti, eu vou chamar de Ti, gente, porque todo mundo que foi aluno do Tiago, eu fui aluna do Tiago também, chama de Ti. Assim, a gente fala de setores, mas geralmente, quando começa uma empresa, que nem você falou, começa eu, você, né, muito pequena. Ah, essa preocupação de começar a estruturar
tem que começar no momento da concepção de um negócio familiar, por exemplo, ou então isso deixa para frente? Qual que é a visão que você daria, assim, aconselhamento para uma pessoa que começa uma empresa? Fala assim, não, cresce primeiro e depois arruma, ou já começa meio que arrumadinho? Eu sei que é complexo porque pode variar do tamanho, né, do começo, né? Mas para quem nunca Não, mas escutou. na verdade, né, até se você for pensar, o Jürgen, que é o nosso guru lá, criador do Management Sales Level, a Fânia também deve curti-lo, ele descreveu ainda lá no Shift Up um negócio que ele chamou dos 10 estágios do ciclo de vida de um negócio. Então, quando ele nasce, o negócio é o momento em que é você com você mesmo. E aí você vai subindo os seus estágios, chega uma hora que você começa a formar uma equipe, e aí você trabalha dessa forma empreendedora. E aí chega o momento de escalar. Só que isso vai acontecer mais para frente. Daí você tem que tomar uma decisão mais racional. Agora eu vou começar a escalar. Então você pensa, como que eu vou manter a operação e como que eu vou manter funcionando isso que já está rodando, que é manter o produto e tal. Então acho que pode ser planejado. Vai ser difícil ser completamente planejado, mas é importante você ter consciência desse divisor, né? Então, ó, a partir de agora, nosso negócio está escalando. Então, eu tenho que manter uma operação. Tá ouvindo aí Tudo bem, tudo bem. Esse gatinho, ele, às vezes ele quer sair, mas ele não pode, ele fica reclamando. Né? Ele pode Mas, vir aparecer aqui, não tem problema. não, vamos ver se ele vem aí a gente apresenta. Mas é isso, a gente tem que ter um momento em que a gente conscientemente fala, bom, vamos manter esse time cuidando do produto, evoluindo, mas agora a gente precisa ter cada estrutura operacional para cuidar da operação do dia a dia. E acho que o grande desafio, né, eu fico pensando, enquanto a gente está conversando, que você trabalha bastante com DevOps, tudo. E o DevOps é uma correção para algo que foi feito errado ali atrás, o quê? De separar completamente, né? Sim. Um grupo foi para operação, outro grupo continuou fazendo desenvolvimento, e a gente ficou como duas áreas que até às vezes estão em pé de guerra, né? E a ideia do DevOps é o quê? Trabalhar as duas coisas em colaboração, para a gente conseguir manter o que está rodando e conseguir evoluir as duas coisas ao mesmo tempo. Então, pensar em DevOps, por exemplo, já envolve a ideia do design organizacional. Bacana. Mas assim, a gente vê que no mercado, quando a gente vai dar um Google, né, e começa a ver, a gente encontra muitas referências. Por exemplo, vamos organizar como se fosse um Spotify. Não vou entrar aqui assim, eu vou ser a melhor pessoa para falar. Qual que é o critério? Porque assim, se eu, por exemplo, eu fui lá, eu vejo que eu tenho que por exemplo, eu quero organizar minha empresa, eu quero fazer bonitinho. Qual modelo escolher? Por onde começar? Assim, tá certo que tem a empresa do Thiago, tá, gente? Que pode, né, dar treinamento, mas se eu sou aquele cara autodidata de Google, sabe? Qual escolher? Porque tem muita variedade. Por exemplo, a gente acha safe, a gente acha um monte de topologia e referência. Qual que você acha que é para cada momento? Ou tem recomendação, ó, uma empresa grande, é isso, uma empresa pequena? Como que funciona isso na prática, Thiago? Cada um desses modelos, eles vão funcionar para determinados cenários. O Safe que você comentou é empresa grande, que tem, né, muitas pessoas, que já tem uma estrutura engessada, tem algumas características particulares. Mas o mais interessante é você montar a sua própria estrutura, o seu próprio design, né? Que é o que a gente fala muito do Anfix, né? O Anfix, a tagline lá crie seu próprio método, né? Então, a ideia é não ficar preso a nada, Spotify, Safe, Less ou Squads, o que a gente vai usar? Sim. Olha para o seu cenário, pensa no seu desafio e aí escolhe as melhores estruturas. Mas se você for um carinha do Google aí que é autodidata, eu diria assim, estuda todos. Estuda holacracia, estuda sociocracia, estuda O2, que eles falam, né? Que é organizações orgânicas, estuda o Reinventando Organizações, que é o livro do Lalu. Então, é legal você conhecer as diferentes possibilidades. Estuda os modelos Spotify, só que não, né, saber o que é guilda, chapter e tribo, mas sim o que é realmente o que há por trás do modelo Spotify. E aí você vai ter muitas coisas na sua cabeça e aí você vai decidir o que é melhor. Né? Você vai montando lá o seu quebra-cabeça. No caso, que a gente fala do Anfix, é um Lego. Né? Você tem um monte de pecinha
e você vai encaixando de acordo com a sua necessidade, a sua realidade. Vamos voltar aqui e falar do OneFix, tá? Assim, porque você falou que é um Lego. Assim, vamos lá. Para quem nunca ouviu falar do OneFix, né? Vamos lá. Dá uma explicação porque quando a gente vê o Lego, se a gente não tem vamos lá, a caixinha do Lego, sabendo o que vai gerar no final, a gente pode fazer, como é que fala? Coisas estranhas, certo? É, Sim. como que funciona o OneFix na prática? Ele é um Lego que você monta até que ponto? Tem melhores práticas, referência? Assim, para quem nunca escutou falar, como que funciona esse Lego? Então, o Lego, se você for ver, então eu estou montando muito ultimamente, que eu comprei uns Legos novos, pena que não está aqui para eu mostrar, mas assim, o Lego você percebe que às vezes eles têm uma nova necessidade, ele cria uma pecinha diferente. E aí você pode fazer coisas novas. Só que você comentou, eu tenho um Lego lá de dinossauro, mas se eu montar diferente, pode virar um cavalo. Pode virar, né? Você monta o que você quiser. E é essa a ideia do Anfix. A gente só que, é claro, em vez de ter o Lego hoje em dia tem peça de todo jeito, então você pode montar um Frankenstein, né? O Anfix, ele é um modelo, uma biblioteca de padrões, digamos assim. Então é como se tivesse um monte de pecinhas, padrões de Lego. Então uma pecinha para tipos de equipes, uma pecinha para tipos de os 10 estágios do ciclo de vida seriam essas pecinhas também. E aí você vai usando essas pecinhas no seu cenário. Ele vai te dar uma guia de bons padrões, né, de boas práticas, só que você que vai montar a melhor combinação, né, porque se você pegar o Safe, ele vai dizer, faça uma PI Planning, faça alguma coisa. Se você pegar o Spotify, o modelo, né, como a gente acha que tem a sua tribo, seus chapters, seus squads. Só que, na verdade, eu posso unir as duas coisas. Eu posso pegar algo do Safe e posso pegar algo do Spotify. Então, o Anfix, eles são essas pecinhas para você ir montando de acordo com o seu Conforme a cenário. necessidade da minha empresa, eu vou montando e não preciso. Porque alguns são bem, tipo, vamos lá, bem fixos, eu vou dizer assim. E se você faz algo da fora da curva, até o pessoal fala assim: hey, você não está seguindo tal coisa. Então, assim, pelo que eu estou entendendo aqui, o OneFix ele te dá a liberdade de você pegar o que é melhor de cada e montar bonitinho no seu Lego. Sim, o Anfix nunca vai falar, uma dele tem que ter 15 minutos, tem que fazer Ah, trade, entendi. tem que ter PO, não tem papéis. Na verdade, a gente tem o que acontece? Uhum. Agora vai ser lançado, né? Vamos ver quando que vai sair essa gravação, mas vai ser lançado 2 novos padrões, que é o de papéis e o de divisão de tempo das pessoas. E aí o de papéis, o que ele fez, né? O Jürgen, ele pega o que é comum ter numa empresa. A gente tem aquela pessoa que é a que orquestra as coisas, tipo um diretor de cinema. A gente tem aquela pessoa que é o que gerencia e tal, tal, tal. Então, o papel ele é muito mais voltado a tipos de atitudes e execuções no dia a dia. Aí, é claro, você pode pegar, o Anfix vai falar, tem o diretor, só que diretor para o Anfix é a ideia de diretor de cinema, que é aquela pessoa que tem várias pessoas ali no set e ele tem que fazer a coisa acontecer, ele tem que dirigir aquilo. Se você vai chamar isso na sua empresa de PO, depende do seu cenário, mas é legal você ter uma referência de que é bom ter esse papel do que orquestra tudo, é bom ter o papel de secretário, acho que vai ter um, se não me engano, que é secretária, porque hoje a gente até meio que não se fala disso, mas muitas pessoas atuam como secretário, que é o quê? Assessorar ali para que as pessoas façam as coisas. Inclusive, tem muito Scrum Master que, no fundo, é o Scrum Master secretário, né? É errado? Não, Tem equipes que precisam de um secretário. ué. Mas quem É para conhece organizar. Scrum, quem conhece Scrum, quem manja de Scrum Master, vai falar, não pode ser um Scrum Master secretário, nunca. Não vai ficar marcando coisa para time. Você tem que ser o facilitador, removedor de impedimento. Mas, às vezes, o time precisa de A alguém para maturidade, né, secretariar. das pessoas que no Sim. final que definem algumas coisas que. Legal. Então, assim, eu não preciso ser tipo totalmente fixo. Eu posso ir mudando conforme a evolução, inclusive, das pessoas e da cultura da minha empresa. Exatamente. E o lance é você dizer assim, sou um secretário mesmo, é o meu papel aqui nessa equipe. A equipe precisa, é o que eu estou fazendo. Agora a equipe evoluiu, a gente está num novo momento, agora eu posso ser mais a espécie de diretor.
Tipo, deixo todo mundo ali fazer o seu trabalho e eu só orquestro para que tudo se conecte. Deixa eu fazer uma pergunta que é relacionada a um fix, mas eu acho que é muito mais a questão do modelo tradicional para o novo. Porque assim, a gente fala o OneFix, pelo que eu estou entendendo, bem flexível, um Lego, eu posso montar. Para obter ajuda, calma que a Alexa Tudo resolveu. bem, Alexa, beijo, Alexa, quer participar? Ela Participa adora também. participar da reunião. Mas assim, o modelo tradicional, a gente tinha muito modelo da hierarquia top-down, um monte de layer, aquela famosa pirâmide. Assim, o OneFix, ele se adapta ao modelo desse de pirâmide, ou ele foi pensado para uma estrutura mais, vamos dizer, todo mundo na mesma horizontal. Por que eu pergunto isso? Porque a gente fala de design organizacional, surgem modelos que permitem a flexibilidade, mas aí a gente vê com aquele impacto da cultura também, porque às vezes para adaptar, vai, Thiago, você é a melhor pessoa para falar isso. Como é que você vê uma mudança dessa pirâmide para ir para um modelo mais Lego? Como que é culturalmente, inclusive? Como é que as empresas trabalham isso culturalmente? Porque eu acho que daí puxa um pouquinho do management. Como que você vê essa transição do velho para o novo? Se você for, por exemplo, lá no Medler's Game, que saiu no Management 3.0, é um joguinho para a gente montar estruturas organizacionais. Você vai até ler na documentação, ele fala assim, é livre, né? Acho que a maior dificuldade que você vai ter no Medler's Game é o quê? Montar uma hierarquia. O Medler's Game não favorece você conseguir. E o OneFix, ele foi inspirado numa das inspirações, grande inspiração dele é a Haier, que é uma empresa chinesa que pegou a sua pirâmide tradicional, quebrou, explodiu em 4.000 unidades independentes. Uau! Ela achatou a estrutura, né? Então, assim, o OneFix, ele obviamente vai para a linha da horizontalização. E foi interessante, um treinamento que eu dei de OneFix agora em fevereiro, a gente começou a discutir um cenário de uma empresa real. E a gente começou a colocar as pecinhas, aí tinha lá, porque na verdade foi esse daí e também uma instituição pública. E aí você joga as pecinhas, aí começa a pôr os diretores, aí os superintendentes, gerente geral. Quando a gente vai desenhando, já vai ficando claro que aquelas pessoas estão sobrando ali. Porque a pergunta que fica na cabeça de todo mundo ali é, ok, por que tem essa pessoa aqui? Qual que é o papel dela? E aí todo mundo fica com aquela cara de, não tem muito papel, é mandar, é comandar. É comando e controle. Então, o OneFix naturalmente vai começar a fazer a gente pensar nisso, porque a gente vai perceber que algumas pecinhas estão meio que mal posicionadas ali. Aí a gente tem que fazer mudanças cirúrgicas, né? Porque é legal você pegar cirúrgicas que eu diga de sentir uma disfunção aqui. Aí a gente mexe aquele pedacinho, remove aquela disfunção e vai, aos poucos, redesenhando a organização. Você pode até fazer igual a Haier, né? De uma vez quebrar tudo e começar um experimento, que para eles foi muito bem sucedido, mas você pode fazer movimentos tipo, não, aqui é uma barreira política intransponível, então vamos começar num outro ponto, ou vamos começar com uma estratégia diferente, né? Porque a gente vai ter que lidar muito com questões políticas, né? Tem muita gestão que vai querer defender o seu território, que a gente chama, né? Então, tudo isso é complexo, porque você não está mexendo somente com, não, estamos movendo caixinhas, porque o que acontece muito quando eu tenho aqui alguns livros, né, de consultorias de agilidade que falam de design organizacional, elas falam assim, que o grande problema é você mexer em quem pediu a própria consultoria de redesign, né? Porque você vai, que nem você falou, começa a aparecer várias, como é que fala, pessoas que estão sobrando aquele, né? Que nem quem é mais técnico, quer dizer, todo mundo sabe, é muito cacique para pouco índio, né? Então, assim, Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Então, assim, quando você vai para um modelo, vai fazer um novo design organizacional, está preparando, igual essa empresa fez, você tem que ter um acompanhamento muito forte da parte cultural, não? Porque é disruptivo. Mas vamos lá, né? Só voltando um passinho. Você fala assim, aquela pessoa é desnecessária. Não é bem assim, né? O papel que ela está desempenhando, aquele papel no organograma, é desnecessário, não necessariamente a pessoa. Não, tudo bem.
é a utilidade para aquela pessoa. Mas, com certeza, isso vai envolver cultura, vai envolver, né, até eu tenho feito outras formações no ramo do Business Agility, que é o Tom, que é um cara que eu admiro bastante, aí, que trafega bem em C-level e executivo. Às vezes a gente precisa até de apoio psicológico, porque tem gestores, tem gerentes, tem executivos que vão precisar de um acompanhamento até análise da psicologia, porque a gente vai ter que trabalhar a cabeça da pessoa, porque envolve ego, envolve uma série de coisas. Então, Envolve cultura, né? Porque o pessoal, vamos lá, se a gente aqui não vamos revelar a idade, mas antigamente as pessoas elas cresceram para subir a pirâmide. Então a carreira da pessoa foi para subir a pirâmide. E daí ela levou anos ali, e daí passa por uma transformação, não mexe somente com, que nem você falou, não, ela não tem utilidade, mexe também com aquela cultura que ela cresceu e de ir subindo. Imagina só, ela ficou lá 50 anos, e ela não está preparada para estar junto numa estrutura mais horizontal, achatada, que nem você falou, com uma pessoa mais... eu vou dizer mais nova, não que ela não saiba menos, que nem você fala, é uma questão de remanejar, mas mexe também com essa parte cultural, psicológica da pessoa. Isso é a grande barreira, né? Porque a pessoa acredita que se ela perder todo aquele o headcount é uma medida de poder, uma medida de... E às vezes você, eu tenho 400 headcount, agora eu vou ter 50, isso parece para a pessoa que ela está perdendo o terreno que a gente comenta, mas por isso que tem que ter um trabalho ali e um acompanhamento, porque vai mexer, né? E a pessoa vai querer defender aquilo com unhas e dentes, né? Então a gente tem que saber trabalhar bem. Nossa, é complexo. Não, é um tema. Assim, aquelas perguntas. Na sua experiência, agora eu vou puxar a tua experiência. Você já viu qual que é o número de falhas que você vê nessa mudança de design organizacional? Porque, assim, tem empresa que fala, mudei tudo. Vou fazer aqui, vou colocar, desculpa, vou colocar o safe. Só que na prática continua tudo renomeado, né? Como que você vê, assim, o fracasso? Porque muita gente fala assim, mudou, mas não mudou. Né? Por que você, né? Como que você vê o cenário das empresas brasileiras indo para essa direção de ajuste de design organizacional? Isso eu acho que é o mais comum, né? O que eu percebo mais, eu já tive ótimos exemplos de empresa que realmente encarou e conseguiu virar a chave e mudou bastante, teve uma evolução. Eu conversei lá no Rio, que eu fui lá para o Scrum Rio, e me falaram de uma empresa que está usando o Safe. Eles falaram assim, nossa, Thiago, ajudou pra caramba, porque equipes que mal se falavam, não colaboravam, agora estão juntos, dando a mão. Eu já presenciei isso, mesmo sendo um puxadinho de Safe, mas traz resultado. Mas o que eu mais vejo é o quê? Chegar uma hora que a empresa perde. Tranquilo. A empresa perde o porquê daquilo e ela acaba meio que entrando vamos ter papéis, vamos ter processos, e nem tem ideia do porquê a gente quer fazer aquilo. Né? Então, a empresa está lá, pressionando as pessoas, tem que fazer daily em 15 minutos, mas ninguém mais sabe bem por quê. E aí a gente perde o propósito e é pior ainda. Né? Mas o pior que eu vi foi uma empresa que veio de cima para baixo também, agora a gente vai adotar Scrum, se vira aí. Só que não preparou as pessoas, não teve gestão de mudança. Então, foi, acho que, um dos mais caóticos que eu vi. Porque quando eu cheguei lá, eu chamava um time, vamos fazer planning. E eles achavam ruim ficar 1 hora na sala fazendo planning. Eu falava assim, imagina se eu contar que são 4 a 8 horas, né? Acho que me jogam pela janela. Então, o que eu acho que falta, na maioria das vezes, é a gestão da mudança. Que aos lugares que eu percebi que funcionou, houve treinamento, houve preparo, houve plano. Né? Engraçado que o ágil, a gente não faz plano. Pura mentira, né? A gente tem que planejar. Só que a gente só não pode fazer um plano detalhado de longo prazo. A gente tem que ter um plano, né? E ir adaptando esse plano. E eu acho que os que mais funcionaram foram os lugares que teve a gestão da mudança. Considerou as pessoas, mapeou as pessoas envolvidas, mapeou o que ia acontecer com cada um, tipo, agora a gente vai adotar a DevOps, então a Vânia vai fazer isso, não sei quem vai assumir aquilo, e trabalhar essa transição junto com as pessoas. Isso é necessário.
Porque, assim, né, infelizmente a gente é que nem a palavra agilidade, muita empresa vai lá assim, vamos, é que nem você falou, vamos ser ágeis, vai lá, coloca o Scrum Master sem nenhum alinhamento, o pessoal olha, oi, quem é você, né? Eu acho que assim, quando uma empresa ela quer, minha visão, Tati, você pode complementar, porque assim, quando uma empresa tradicional, toda separada, vamos usar o caso do DevOps, quando ela quer ir para o modelo DevOps e também quer ser ágil, né? O que eu, principalmente em empresas familiares, o que eu vejo é o pessoal, o pessoal somente renomeando, colocando o ágil como um Scrum muito, o Scrum by the book, né? Aquele do livro, sem nenhum planejamento. Isso acaba gerando muito trauma na empresa e eu conheço casos que a empresa quebra, porque, sabe, os sócios, a família acaba brigando, né? Assim, a gente fala de design organizacional, mas a gente acaba caindo no ponto de cultura, mudança, mindset, que nem você falou. Na sua experiência, então, se eu quero mudar o design organizacional da minha empresa, eu teria que primeiro trabalhar a parte de cultura, ou então a parte de mudança, se eu for, assim, eu como dona, peguei o Thiago aqui, Thiago, olha, eu quero fazer, eu tenho que pagar mais o quê? Não pagar mais o quê? Contratar mais o quê? Que tipo de profissional eu preciso, né? Pensa que uma empresa é de, umas 40 pessoas, tá? Para te dar um tamanho. Não, assim, é interessante, primeiro de tudo, saber o que você quer realmente, né? Porque isso que é o principal. Então, você tem que ter uma empresa, e aí pode ser uma consultoria, mas que saiba extrair isso. Mas o complicado de consultoria é que tem que saber escolher bem, porque tem muita consultoria que vai querer o quê? Ficar lá, né? E fazer Olha, novos eu não vou falar e para criar dependência. você que isso é uma coisa que você está falando assim, porque o que mais gente mais vê é um monte de consultoria entrando nas empresas, ela vai lá e coloca e não resolve, aí acaba gerando mais frustração porque não conhece a realidade das empresas, porque sabe aquela cultura, tipo, o setor no papel é esse setor com esse, mas na verdade tem um monte de setor no meio, né? É muito comum escutar isso sabe, da geral, continue. Eu só quis relatar que isso que você está falando é algo E comum. aí é difícil você ter. Eu já ouvi, mas eu acho bem complicado. Eu gosto muito, assim, de ter, né, mentoria ou consultoria para você entender, mas você fazer dentro de casa, não ficar dependente de alguém de fora. Então, preparar alguém de dentro ou contratar alguém que possa estar dentro de casa. Aí você falou, a gente falou um pouco antes do Anfix e das pecinhas, e aí você falou das Sim. pessoas. O Anfix, por exemplo, é um monte de pecinha, mas é óbvio que se você ficar no Miro mexendo pecinha, vai dar tudo errado, porque cada pecinha que você está mexendo é uma pessoa. Então, vai ter uma hora que você vai ter que considerar essas pessoas. E aí é legal envolvê-las, entendê-la, né? Então, tem muita coisa. Você falou o Scrum Master que eu preparei, aí ele vira um Scrum by the Book. Duvido que é assim, porque, na verdade, quando faz um treinamento de Scrum Master, ele não consegue colocar em prática, né? E muitas vezes o que mais acontece é bate nas costas, agora você é Scrum Master, e a pessoa tem que se virar, né? É isso que acontece. E aí você pega o Scrum Master by the Book, ele tenta aplicar uma coisa, mas que, né, a gente não sabe mais por quê. Então, acho que tem que entender o que a gente quer resolver. Se a gente vai aplicar o Scrum, vamos fazer com um jeito, vamos fazer, né? Porque o Scrum, ele tem uma coisa, por exemplo, de faz o que tem que fazer, faz o by the book, e depois você começa a especializar. Isso é interessante porque gera essa mudança, mas é aquilo que eu falei, o que esse fundador está querendo, porque tudo vai depender do que ele trouxer. Se ele bater nas suas costas, Vânia, agora você é Scrum Master, e aí no dia seguinte ele te olhar feio porque você está fazendo uma daily, como que isso vai funcionar? Não vai. Né? Então, a gente tem que saber o que a gente quer, né? O que a gente quer desenvolver, qual que é a dor da empresa, né? Por que eu quero fazer isso? Eu não estou vendendo, o meu cliente está insatisfeito, eu estou perdendo para a concorrência. Qual que é exatamente o motivador? Não por Porque causa de às uma vezes a receita não é. faz assim, não, é porque os concorrentes estão indo, eu também quero. Tipo, É a geralmente pior coisa que você pode fazer.
entendeu? Mas geralmente você vê isso, sabe? Por que tal empresa precisa adotar ágil? Não, ou então mudar o modo que a organização está distribuída? Não, é porque o concorrente ele já está lá, ele já é ágil, ele fez lá, colocou um monte de tech lead, de Scrum Master, a gente tem que fazer, gente, temos que nos igualar. E é que nem você falou, não é buscando resolver efetivamente o problema. Por que você quer aquilo? Por que você vai mudar a estrutura? Talvez, assim, não sei, mas tem muita empresa aí tradicional, né, que está funcionando muito bem, entendeu? Não, e tem Sabe? muito concorrente que fala que é ágil, mas que na verdade está uma grande zona. Então você tem que entender assim, o concorrente já está lá na frente e está fazendo ágil. Ok, qual que é a evidência que você tem do que está dando certo lá? Nossa, profundo essa, hein? É sério, porque o que a agilidade lá está fazendo dar certo que aqui não dá? Geralmente você não vai saber, mas aí, não, lá os clientes estão mais satisfeitos, lá a receita está crescendo. O que está acontecendo lá que é melhor do que aqui? Porque a gente tem que saber qual que é o nosso problema que a gente quer resolver. E às vezes a gente pode descobrir que não tem problema nenhum aonde a gente acha que tem, né? Esse cenário aí que eu falei do mexe pecinha e vê que tem papéis desnecessários, aí eu fiquei muito insistindo, gente, mas vocês estão nessa empresa por quê? Por que eles te contrataram? Por que eles te chamaram? E fiquei, e pergunto, até que alguém falou, não, Thiago, eles querem trabalhar em modelo de Scrum. Aí eu pergunto, óbvio, né, mas por quê? Por quê? Da onde eles tiraram? Porque, ok, não tem problema trabalhar com modelo de Scrum, mas por quê? Nossa, essas perguntas são simples, mas são as mais difíceis de responder, porque às vezes as decisões são top-down, né? Por quê? Porque que nem eu falo, o concorrente né? Mas e o pior, principalmente em empresas muito grandes, existem eu acho que é até mais complexo, porque existem micro-realidades, né? Tipo zonas de temperatura, né? Porque o time de suporte tem um clima e tem uma visão, e unificar tudo, nossa. Assim, Thiago, voltando aqui, o OneFix, né? Vamos voltar aqui no OneFix e do management. Agora é uma pergunta que não é exatamente falando, porque o management veio do Jürgen, né? E o OneFix também. Qual foi a dor? Da onde que ele tirou a ideia do OneFix, assim, do coração? Como surgiu a história? Aí, né, pessoal, só para pessoal, Management 3.0 e OneFix são meio que relacionados, né? Então, Na verdade, até muita gente não sabe, que até hoje você vê ainda os facilitadores de management que fala lá, facilitador da RapMeli. Né? Mas o que aconteceu? Existia uma empresa chamada RapMeli, que tem até o outdoor da Meli, que a Meli não sabia que podia ser feliz no trabalho. Esse é o nascimento. E aí o Jürgen desenvolveu o Management 3.0 e a RapMeli tocava tudo isso. Um tempo atrás, isso eu não sei exatamente como foi, mas para você ter uma ideia, foi antes de eu virar facilitador. Eu virei em 2018. Então, antes disso, o Jürgen falou o quê? Toma, cansei, né? Ele já estava há 10 anos trabalhando com Management 3.0, ele já estava meio cansado de só falar daquilo. Sim. Então, o Management, ele foi entregue para uma empresa chamada Management 3.0. E aí, a RapMeli não cuidava mais do Management 3.0. Então, isso já foi antes de 2018. Então, quem coloca lá no LinkedIn facilitador Management 3.0 na RapMeli, bem acompanhou essa evolução. E aí o management virou uma empresa à parte e o Jürgen foi cuidar de outras coisas. E ele começou, entre isso, um projeto chamado Shift Up. O Shift Up, ele nasceu bem perto do início da pandemia. Então, imagina, um cara lá em casa, sem muito, né, que ele estava cheio de planos, minou tudo, ele começou a fazer muita pesquisa, trabalhar em workshops e coisas, e o Shift Up foi incrível. Ele criou 3 workshops sensacionais, um de Business Agility, um de gestão de produto, Product Management, e um de liderança ágil. 3 conteúdos sensacionais, que eu amo, né? Ele acabou descontinuando, eu fiquei triste pra caramba, mas muito legal. Então, o Shift Up foi o projeto que ele ficou durante a pandemia, só que não estava, né, engrenando, tinha alguma coisa ali que não estava funcionando, era muito uma coisa que acabou indo para certificação, para esse Agile, e ele está cansado dessa coisa de certificação. Sim. O mercado de certificação é complicado. E aí, um dia, ele começou a rascunhar lá o que acabou virando o OneFix.
ele fez um desenho, né, que ele começou a pesquisar, ir atrás, conversar com empresas, ler, né, o Jürgen tem essa característica que ele estuda tudo que você pode imaginar, então ele leu todos os livros possíveis e imagináveis sobre design organizacional. E quando ele soltou a figurinha bonitinha lá do Anfix, a coisa começou a pegar. As pessoas começaram a falar disso, procurar ele, e aí ele percebeu que ali tinha uma coisa que tinha jogo. E o que eu achei sensacional? Nesse período, depois que o Anfix começou a tomar forma, ele começou a conversar com as pessoas. E eu mesmo participei. Eu lembro até que uma das conversas foi num feriado, aqui no Brasil, para ele não. Tiago, o que você vê de necessidade? Assim? O que o Anfix poderia te ajudar? Qual que é a resposta que você não tem? O que você priorizaria? Ele fez o que ele prega, que é o quê? Vai entender a necessidade do seu cliente, vai explorar o contexto que você está. E ele foi lá, montando um backlog, priorizando, e aí ele falou, gente, acho que vai dar certo, e ele percebeu que o mercado estava bem aberto, e aí ele tomou uma decisão, cancela tudo que eu estou fazendo, e agora vai ser só o Anfix. Nossa, então, as outras empresas, né, o Shift Up, ele tinha um que era Agility Scales, a HappyMeli. Hoje ainda tem uma empresa lá chamada HappyMeli, mas na verdade eles estão renomeando, vai ser The Anfix Company. Porque a ideia dele foi, eu vou só focar numa coisa, que é outra coisa que a gente prega e que ninguém faz, mas ele falou, eu vou fazer. Porque se eu querer abraçar tudo, eu não vou fazer nada bem feito. Então, deixa eu focar. E aí ele decidiu focar no Anfix. Então, teve toda essa evolução. Hoje, ele quase não tem contato com o Management 3.0, por exemplo. Né? Porque a empresa lá, Management, toca isso numa boa. Ele ainda é o dono, né, o criador do conteúdo, mas ele hoje se dedica ao Anfix. Nossa, não falei tanto que eu perdi a pergunta central que você fez, mas era isso. Não, né? é questão de como era relacionado o Management 3.0 com o Anfix, daí você contou a história. Por exemplo, o Management tem lá, gerencia o sistema, não as pessoas. Hoje, o Anfix, ele incorporou isso como gerencia o sistema, lidere as pessoas. Tiago, para encerrar, vamos concluir aqui, né? Já estamos num tempo limite. Recado pro pessoal, o que você deixa assim, mensagem do Ti para quem escutou todo esse podcast? Então, eu vou citar o livro que eu falei que acabou passando, porque eu perdi o timing, mas não sei se você já leu o Accelerate, mas aquele de DevOps. Não li. Então, fica de olho aí, quem é da área da galera DevOps, tal. O Accelerate é um livro que ele trata muito assim, o que é importante medir, o que é importante olhar. Ele ensina lá, é uma coisa que até preciso rever, como fazer pesquisas qualitativas para entender realmente algumas coisas. É sensacional. Então, ele ajuda muito a dar esse direcionamento de por onde ir, o que é importante fazer. Então, é um livro que eu recomendo. Ele é do mundo DevOps, é um livro sobre DevOps, né? Mas ele chama Accelerate. Então, eu recomendaria isso. E, assim, faça as coisas com motivo, né? Hoje eu comento, não faço nada que não tenha um porquê, né? Então, hoje, nada. Eu não aperto um botão se não tiver um porquê ali por trás. Então, é legal entender por que a gente faz as coisas. E aí tem uma coisa que eu ensino, eu estou dando muitos cursos agora de Safety for Teams, né? Que é um curso que tem um slide, eu falei dele essa semana. Você tem que desafiar as regras, né? Então, não é quebrar ou desobedecer, é desafiar. É tipo assim, por que fazer isso? Precisa mesmo? Tem que questionar, né? A gente tem que se tornar questionador, porque, sempre foi assim, né? Não dá. A gente tem que questionar e falar por quê? Não faz sentido fazer isso, não tem valor, não agrega valor. Então, ser um desafiador das regras, porque a gente não pode ficar aceitando mais regra sem sentido, né? Que isso desmotiva, além de tudo, né? Então, sim. E o ser humano é movido a desafios, né? Porque quando fica naquela, não. Então, assim, recado basicamente do Tiago, seja um desafiador das regras. Ai, que bonito. Imagina, coloca no LinkedIn assim, o que você é? Sou desafiador das regras. Ai, o Tiago. Não é desobedecer, não é fazer errado, é desafiar. Você tem e não é desrespeitar, respeito acima de tudo. A regra é para ser seguida, mas ela pode ser desafiada, ela pode ser questionada. Mas você vai fazer até o dia que você consegue quebrá-la pelos meios e caminhos adequados. Pessoal, deixa eu só pedir aqui, eu não pedi nenhuma vez like, Tiago, pede like pro meu vídeo aí. Like, tem que se inscrever, tem que compartilhar aí para todo mundo
receber essa mensagem, né? Que é muito Exato. importante aí que isso chegue cada vez em mais pessoas. Eu tô Então dá aprendendo a um ser like eu aí. tô aprendendo a ser youtuber, eu ainda não tô pedindo, né, então Ah, eu pessoal também preciso exercitar. Tem que, né? Ó, gente, curte o canal, não isso, esquece de curte dar o o like. canal. Tiago, obrigada, tá? E pessoal, o episódio número 3 da Tech Pop fica por aqui. Vejo vocês na próxima. Tchauzinho. Tchau. Valeu.